Salve, salve galera! Tudo bem? Antes de começar essa aula, eu vou fazer um pedido bem maroto para vocês. Se inscreva no canal, compartilha, comenta, enfim, todo esse rolê que vocês já estão acostumados em fazer em outros canais, então partiu fazer aqui também neste canal. Tudo bem? Na nossa última aula, nós discutimos os contextos que levaram Getúlio Vargas à presidência do Brasil. Hoje, nós, de fato, vamos começar a conversar sobre Getúlio Vargas já na presidência do Brasil. E olha que os primeiros movimentos de Getúlio Vargas na presidência do Brasil deu o que falar. Olha que o baixinho era bem danado. Ele gerou um burburinho político logo já nas suas primeiras atitudes enquanto presidente do Brasil. Mesmo que enquanto um governo provisório, ele já gerou e ele já fez muitas coisas que deu o que falar. Vamos lá então discutir um momento que ficou conhecido como Governo Provisório de Getúlio Vargas, que vai durar aí de 1930 a 1932, quase 1933. Vamos lá? Assim que Getúlio Vargas assume a presidência do Brasil por meio de um golpe em Washington Luiz e promove uma revolução de 30, ele já vai tomar algumas atitudes. E olha que essas atitudes basicamente realmente consistem numa revolução. As primeiras atitudes tomadas por Getúlio Vargas assim que ele assume a presidência do Brasil no seu governo provisório foi suspender a Constituição Republicana de 1894, ou seja, aquela Constituição que foi discutida lá no primeiro movimento republicano do Brasil, com Marechal Deodoro, com Floriano Peixoto. Toda aquela discussão republicana do Brasil foi suspensa. A partir de agora, nós não temos mais Constituição no Brasil. Acabou. Nessa brincadeira, Getúlio também fechou todos os órgãos do Brasil. E isso, quando eu falo em órgão, eu estou falando, por exemplo, no órgão legislativo. E dentro do órgão legislativo, o Congresso Nacional. Foi uma das primeiras atitudes que Getúlio Vargas fez assim que assumiu a presidência do Brasil. Ele vira e fala: eu não quero mais a Constituição Republicana de 1894 e eu também não quero mais o Congresso Nacional legislando em cima dessa Constituição. O que Getúlio Vargas ele põe? Já que nós não temos Constituição, não vamos ter legisladores criando leis com premissas a essa Constituição. Então, por que ter esse Congresso? Ele fecha e também ele coloca nos estados, ele retira os governos que estavam postos no estado e coloca interventores militares, em outra palavra, sacode a estrutura política do Brasil. Na verdade, assim que Getúlio Vargas ele assume o poder, ele tem como objetivo basicamente eliminar todo e qualquer resquício da República Velha. Então veja só, os políticos que estavam nos estados eram a República Velha. A República Velha seguia a Constituição de 1894. A maior parte do Congresso Nacional era composto da República Velha. Então todas as atitudes de Getúlio Vargas, querendo ou não, eram atitudes para tirar, eliminar qualquer resquício, qualquer poeira da República Velha. Foi um pouco centralizador demais, sobretudo quando você nomeia interventores militares nos estados? Claro que foi, mas foi uma atitude tomada por Getúlio Vargas nesse primeiro movimento do seu governo provisório. Continuando o reggae, eu vou trazer de novo um estado que gerou muitos murmurinhos já na República Velha. O estado de São Paulo. O estado de São Paulo começa então a se organizar num que nós chamamos de Movimento Constitucionalista de 1932. Bom, vocês já devem entender, Movimento Constitucionalista. O que São Paulo queria? Uma Constituição nova. O estado de São Paulo vira para Getúlio e fala: amigo, você acabou, você suspendeu a Constituição Republicana de 1894, o Brasil está sem Constituição, o Brasil está sem lei, o Brasil está uma bagunça, e eu, enquanto Estado de São Paulo, o estado mais importante da nação, quero uma nova Constituição. Eles queriam que Getúlio Vargas tirasse um interventor que estava governando São Paulo, que era o João Alberto de Lisimbarro, um dos tenentes que participou da coluna Prestes e Getúlio Vargas trouxe contigo para governar o estado de São Paulo. E o pior, eles queriam que Getúlio Vargas colocasse no estado de São Paulo um interventor paulista e civil. Então, o estado de São Paulo estava pulando dessa altura. Olha só, perdeu aquela liderança que ele tinha na política do café com leite. O seu interventor não é paulista.
O seu interventor não é civil. Ele agora não tem mais as raízes constitucionais da Constituição, porque Getúlio Vargas deu um fim. Então ele começa a se movimentar, o estado de São Paulo começa a se movimentar porque ele viu, em menos de um ano, o seu poder, a sua elite cair muito. Olha só, deste movimento constitucionalista, nós vamos começar a observar no estado de São Paulo uma luta armada. Em outras palavras, um movimento popular paulista. Esse papo de movimento popular, vocês vão observar em alguns livros de história, em alguns contextos históricos, que não necessariamente foi um movimento popular da população como um todo, mas mais um movimento popular das elites econômicas. Essa palavra popular, às vezes, é meio complicada num contexto. Veja só, porque, querendo ou não, quem governava o Brasil na República Velha era São Paulo, Minas Gerais, mais São Paulo, às vezes, do que Minas, e eram as elites econômicas. A grande população, ela não participava diretamente das decisões políticas, porque quem governava eram as elites econômicas. Então, quando a gente olha movimento popular, às vezes é mais um movimento de uma parte da população paulista. Um movimento de uma parte da população paulista que estava do lado das elites econômicas que queriam novamente tomar o poder. Então a gente tem que, às vezes, fazer uma análise aí. Mas esse movimento constitucionalista, todo revirado, revoltoso por causa dessas atitudes que Getúlio Vargas toma assim que ele assume a presidência do país, vai gerar esse movimento popular. E aí, nessas revoltas, nessas manifestações, 4 estudantes são mortos por policiais federais. São mortos nessas revoltas e eles acabam virando o símbolo da luta constitucional paulista. Esses 4 estudantes de nome Miragaia, Martins, Drauzio e Camargo, que hoje compõem a sigla MMDC, acabou exaltou os ânimos do movimento constitucionalista paulista. Quem queria uma nova Constituição, quem queria que Getúlio Vargas mudasse as ideias, era São Paulo. Tanto que é meio louco que São Paulo, nessa luta armada, basicamente ficou sozinho. Eu só não vou falar que ele ficou sozinho, porque Mato Grosso entrou também para lutar. Mas os estados não olharam assim com uma visão muito efetiva de sucesso de São Paulo, não. Mas São Paulo queria voltar a ser o estado que há um ano atrás era, quer dizer, há 3 anos atrás era. E aí, com a morte de Miragaia, Martins, Drauzio e Camargo, 4 estudantes que viram símbolos da luta paulista, no dia 9 de julho de 1932, se inicia a Revolta Constitucionalista, ou seja, início da Revolta Constitucionalista. Em alguns livros você vai ler também Revolução Constitucionalista. E aí, com a morte de Miragaia, Martins, Drauzio e Camargo, os símbolos do movimento constitucionalista de 1932, se inicia no dia 9 de julho de 1932 a Revolta Constitucionalista, que vai contar com 30 mil pessoas armadas. A galera tecnicamente vai para uma guerra. Só que as tropas federais eram em maior número. Mesmo com os grandes empresários do estado de São Paulo financiando esta revolta armada, mesmo com os grandes barões de café financiando essa revolta armada, as mulheres trabalhando como enfermeiras durante a guerra, essa guerra acabou sendo uma grande lástima para o estado de São Paulo, pois 3 meses depois, com um monte de mortes e feridos, as tropas federais vencem os combatentes paulistas, dando fim a esta revolta constitucionalista que tinha basicamente como premissa exigia uma nova Constituição. Basicamente tinha isso como premissa. Vou gravar aqui uma aula específica desse movimento constitucionalista de 1932. É um assunto muito denso, de riqueza de detalhes, que eu não posso simplesmente passar assim de maneira tão rápida igual eu passei aqui. Mas como o nosso foco nesse curso que eu estou construindo era Vargas, então eu só dei o cenário político
do movimento constitucionalista dentro do governo Vargas, tudo bem? Continuando aqui. Entretanto, mesmo com a derrota dos paulistas no movimento constitucionalista de 1932, era Vargas um bom político do jeito que é? Ele sabe que ele não poderia continuar se indispondo com o estado de São Paulo, porque bem ou mal o estado de São Paulo continuava sendo, como continua sendo até hoje, o estado de grande influência socioeconômica, sociopolítica no Brasil. E ele percebeu que as suas atitudes gerou essas revoltas, percebeu na carne, ele percebeu com mortes de pessoas, e ele vai convocar, ele vai instalar em 1933 a Assembleia Nacional Constituinte. Ou seja, mesmo com a derrota dos paulistas, esse movimento que os paulistas geraram colocou uma pulguinha atrás da orelha de Getúlio Vargas e fez ele refletir. Logo ele pensou, o estado de São Paulo continua sendo um estado muito importante, muito influente, e de fato eu tenho que organizar uma nova Constituição. Ok, a Constituição de 1894 não existe mais? Não existe mais, mas agora eu vou convocar uma Assembleia Nacional Constituinte em 1933. E é nesse exato momento que termina o que nós chamamos de governo provisório de Getúlio Vargas, que vai ali de 30 até 32, 33, o primeiro grande movimento de Getúlio Vargas. Aliás, o primeiro não, o segundo, porque só dele assumir a presidência, o processo que levou para ele assumir a presidência já foi um grande movimento político. Beleza? Então essa, querendo ou não, é a primeira parte do governo de Getúlio. Primeira parte do governo de Getúlio. Muito obrigado. Chegamos ao fim de mais uma aula. Mas antes de terminar esse vídeo, eu quero te dar um recado que provavelmente vai te ajudar muito nos estudos para o Enem, nos estudos para os vestibulares espalhados aí pelo Brasil. É isso mesmo. Eu quero te dar a dica de uma plataforma que vai atender às suas necessidades de estudo. Isso mesmo. É a plataforma gabaritagel.com.br, a maior plataforma de humanas do Brasil. Lá você vai encontrar um curso completo na área de humanidades. Então você vai encontrar um curso de geografia, um curso de filosofia, sociologia e história. Só na plataforma Gabarita Gel você tem atendimento via WhatsApp. É isso mesmo. Na plataforma Gabarita Gel nós vamos conversar diretamente com você. Clica na descrição que está no vídeo, vai lá com carinho, olha e com certeza vai ter um curso que vai atender às suas necessidades. Lembre-se, sou forte porque nós somos fortes. Gabarita Gel. A ideia é atingir metas. Muito obrigado.